estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O governo vai registrar neste ano um resultado fiscal melhor do que o esperado por investidores, de acordo com o secretário do Tesouro, Rogério Seron. Isso porque a equipe econômica vai cancelar parte dos 40,5 bilhões de reais em créditos extraordinários que foram excluídos da meta fiscal deste ano, segundo ele. O que são créditos extraordinários? Aonde habitam? Isso nós vamos ver juntos hoje. Também vamos falar sobre o Canadá. E a gente vai falar sobre o Canadá porque a população segue crescendo e isso indica que o país está sofrendo para conter a imigração. Um rápido lembrete de que está chegando o dia do Bloomberg Linha Summit 2024, que acontece em São Paulo no dia 7 de outubro, no Hotel Rosewood. Não se esqueça que, para garantir a sua ida, a gente tem um cupom exclusivo para vocês, Strategiers, de 25% de desconto. É só acessar o site que está aqui na descrição do episódio e colocar o código SummitBR 2024. E também não se esqueçam que está rolando sorteio de 2 pares de ingressos. Para participar é só responder corretamente a uma das perguntas que eu vou fazer até a sexta-feira. No último episódio, a pergunta foi: o relatório mundial de robótica revelou que a maior parte dos robôs recém-implantados estão na Europa, nas Américas ou na Ásia? É claro que a resposta certa era Ásia. Cerca de 70% dos robôs implementados em 2023 estão lá no continente asiático. Hoje tem mais uma pergunta, então não deixe de ficar até o final do episódio. Eu sou o Alan Blanco, seu apresentador até segunda ordem, e hoje não tem introdução longa, é isso. Você me encontra no Instagram como Alan Blancos. Bora lá. O rápido crescimento populacional do Canadá tem perdido força à medida que o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau reduz a imigração. Mas o país ainda está longe de sua meta de reduzir drasticamente os residentes temporários. É estimado que 250 mil pessoas foram adicionadas nos 3 meses até 1º de julho, o que representa uma taxa de crescimento trimestral de 0,6%. Isso segundo o Statistics Canada nesta quarta-feira em Ottawa. Essa é a primeira vez desde 2020 que o crescimento trimestral foi mais lento do que no mesmo período do ano anterior. O que acontece é que o país teve ganhos populacionais recordes depois que as restrições da pandemia diminuíram. O país adicionou mais de 2,35 milhões de pessoas desde meados de 2022. Para você ter uma ideia, esse número equivale aproximadamente à população da cidade de Fortaleza, ou também quase 8 vezes a população de Taubaté, ou 470 mil grávidas de Taubaté, já que cada uma teria supostamente ali 4 pessoas dentro delas mesmas. Embora o aumento da imigração tenha ajudado a impulsionar a economia, as pressões sobre os custos de moradia e os serviços públicos levaram a quedas acentuadas no apoio à imigração e ao Trudeau, o que forçou ele a retirar aquele tapetinho de boas-vindas de alguns recém-chegados no país. O plano de Trudeau para reduzir a imigração tem foco nos residentes temporários, que é o grupo que inclui estudantes internacionais, trabalhadores estrangeiros e solicitantes de asilo. E esses esforços parecem estar funcionando, mesmo que num ritmo devagar. O Canadá adicionou 118 mil residentes temporários no segundo trimestre, o maior aumento líquido desde o primeiro trimestre de 2023 e o terceiro declínio trimestral consecutivo. O grande motivo por trás disso é que menos pessoas estão conseguindo visto de estudante. O que o país quer é que os residentes temporários deixem o país ou obtenham residência permanente para perder o status de não permanente. Mas, segundo Mikhail Skutero, professor de economia da Universidade de Waterloo, ambas situações são difíceis de acontecer. Ele diz assim: os residentes temporários têm restrições financeiras. Eles vieram para cá com a esperança de fazer uma transição para uma residência permanente, mas esses números são limitados. O governo atualmente estabelece uma meta de admitir cerca de 500 mil de residentes permanentes por ano, mas o ministro da Imigração pode ajustar esses níveis quando anunciar novos números até 1º de novembro, que é quando Miller também vai estabelecer limites para residentes temporários pela primeira vez. Com 250 mil de residentes adicionados no segundo trimestre, 41,3 milhões de pessoas vivem agora no Canadá. O que é crédito extraordinário? Bom, é uma autorização especial dada pelo governo para realizar despesas públicas que não estavam previstas no orçamento anual. Esse tipo de crédito é utilizado em situações urgentes e imprevistas, como desastres naturais, crises econômicas ou pandemias. E como a gente bem sabe, o estado do o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes no início do ano. E sem falar também nas queimadas que a gente está combatendo por todo o país. Então, para isso, o governo autorizou créditos extraordinários.
O que acontece é que a equipe econômica do Brasil vai cancelar parte dos 40,5 bilhões de reais em crédito extraordinários que foram excluídos da meta fiscal deste ano. O valor cancelado pode chegar a até 10 bilhões de reais, o que reduziria o déficit primário, que exclui o pagamento de juros, disse o secretário do Tesouro, Rogério Seron. O cancelamento não resolve a questão estrutural, mas ameniza. Isso disse Milena Lankfad, sócia e CIO macro da Jubarte Capital. E ela continua dizendo, seria uma boa notícia sem dúvida. Se de fato isso acontecer, seria muito bom. Os riscos fiscais representam as principais preocupações dos investidores, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aumentando os gastos sem realizar reformas estruturais. Isso ao mesmo tempo em que depende mais de receitas extraordinárias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esta semana que o Brasil deve receber uma elevação do rating soberano pelas agências no próximo ano. Sua visão contrasta com o pessimismo dos investidores, que faz do real uma das moedas emergentes de pior desempenho em 2024. O país vai terminar o ano com um déficit fiscal de 68,8 bilhões de reais, isso de acordo com o relatório de receitas e despesas divulgado na sexta-feira. O governo só conseguirá atingir sua meta de ter um déficit máximo de 28,8 bilhões de reais pelo abatimento de créditos extraordinários. Segundo o secretário, o governo não desistiu de fazer uma reforma estrutural de gastos, mas isso requer uma costura pública. De qualquer forma, o Brasil não vai escapar de rever despesas obrigatórias indexadas à inflação após 2026. O secretário continua dizendo que a conta não vai fechar. A dívida bruta deve terminar o ano abaixo de 78% do PIB, disse Seron. Segundo dados do Banco Central, o montante fechou junho em 77,84% do PIB. A dívida é impactada não apenas pelos resultados fiscais, mas também pelas taxas de juros e pelo PIB. A situação fiscal está melhorando, mas a alta da Selic compensará parte dessa melhora no curto prazo, segundo o secretário. Isso vai adicionar 40 bilhões de reais à dívida, mas não é algo permanente. Os juros devem cair porque uma taxa de 8% não é sustentável, avalia ele. Bom, então vamos para a pergunta antes de começar lendo alguns comentários. A pergunta do dia é: qual será o valor do déficit primário do Brasil ao final do ano, segundo relatórios de receitas e despesas? O que eu quero saber é o valor do déficit primário do Brasil ao final do ano. E eu quero começar lendo o comentário de Midori Tanaka. Nos tempos da Ana, eu era notada, inclusive 3 vezes seguidas. Tá difícil o Alan me notar. Mil desculpas, eu tinha separado sim o seu comentário para ler no episódio passado, mas acabou passando batido. Eu lembro que você comentou sobre a possibilidade de eu começar a ouvir K-pop, né? Eu posso tentar se você me recomendar algumas bandas. Se você puder colocar aqui nos comentários. E no episódio passado, além da pergunta valendo o par de ingresso, eu tinha perguntado qual que é o melhor filme de robôs pra você. E Vicky diz, Robôs é realmente o melhor filme. Eu concordo, Robôs é um filme muito incrível, ele é engraçado, ele tem uma crítica social lá. E é engraçado, isso que importa. Camille Medina diz, Wally, lembro que na primeira vez que vi eu tinha 5 anos e já ficava super triste sobre como o ser humano pode destruir a Terra. Acredito que por isso hoje diminui super meu consumo de origem animal e tento ser super consciente com meus atos e seus impactos. Muito legal saber que o Wally cooperou pro seu caráter, Camille. Marcos Vinícius diz, o filme de robôs que eu mais gosto é IA, Inteligência Artificial. Eu sempre choro, mas amo robôs também. Confesso que eu nunca ouvi falar desse filme. Eu vou procurar aqui pra ver como que parece. Dani Slow diz, eu já ia responder robôs antes mesmo de você falar. Foi o primeiro que pensei, é massa demais. Olha só que legal, Raíssa Lopes diz, eu usei Resso e por ele descobrir Jody e várias músicas boas, além de relembrar outras que gostava e nem sabia mais. O algoritmo era incrível. E a Raíssa tá falando disso porque no episódio passado eu contei sobre o TikTok que tá descontinuando o seu serviço de streaming de música, que chamava Resso no começo, ou Resso, não sei como eles chamavam, e que depois virou o TikTok Music. Eles perceberam que não iam conseguir espaço relevante no mercado e decidiram descontinuar o produto. Uma pena para Raíssa Lopes, que gostava. Jardel Fausto diz, acho que prefiro só Strategies. Jardel, eu vi seu comentário e já adaptei no começo do episódio, tá? Valeu mesmo, Jardel. E vocês são Strategies, oficialmente.
Henrique Anders diz que ele gosta de Blade Runner, de longe é o filme favorito dele de robôs. Blade Runner, ótimo filme. Ainda não assisti a continuação, mas um dia eu assisto, igual vários outros filmes que eu falo que vou assistir, mas que são longos demais. E Davi FB Brasil diz: bom dia, Alan, gostei das referências sobre filmes. Eu também gostei muito Eu, Robô e Metrópole, fizeram parte da minha adolescência. E a resposta certa é... Aí ele colocou entre parênteses, leia na voz de Silvio Santos. Então eu vou ler aqui com a voz de Silvio Santos, porcamente, que é o jeito que eu sei fazer, tá? É na Ásia. Acertou, ganhou 2 ingressos pro evento. Ai, culpem o Davi, tá? Renata diz que o volume estava baixo demais hoje, não consegui ouvir direito. Eu me desculpo, acho que eu coloquei um pouco mais longe o microfone dessa vez. Daniel Maurício diz: La mejor película de robots es Wall-E. E emoji de coração. Fleróvio diz que todas têm voz de designer. Ele estava se referindo às meninas que eu entrevistei ontem. E elas realmente são designers e tem tatuagem no antebraço, várias tatuagens inclusive. Então elas são 100% designers. Beatriz Fernandes diz: minha mente automaticamente me fez falar alto Transformers no meio da academia 5:30 da manhã. Não esqueçam do coitado. Mas confesso que pensando um pouco, Blade também seria a minha resposta. O que mais me surpreende é você conseguir na academia 5:30 da manhã, Beatriz. É isso, eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de responder a pergunta do episódio de hoje e até mais.